Hoje eu trago uma aula sobre a ditadura militar. Na verdade, um breve resumo do que aconteceu naquela época e também uma análise sobre a música de Chico Buarque. Então, a ditadura militar no Brasil foi um momento de muita censura. Censura quer dizer um momento muito criminal, né? Muitas criminalidades, trágicos também. Podemos olhar, quando nós olhamos as imagens, nós observamos muitas cenas que ilustram a todos aqueles momentos do que aconteceu no período da ditadura militar. E também foi um regime instaurado e que deu início em 1º de abril de 1964 e que demorou 15 de março de 1985, sob o comando de sucessivos governos militares, e foi início com um golpe militar também, militar civil, ou seja, civil-militar, contra o presidente João Goulart. Por esse golpe, teve o afastamento do poder, né, de presidente, e após do afastamento veio outro presidente, que foi o Castelo Branco, e acabou, ou seja, quando João Goulart saiu do poder, nesse vira e volta, veio o presidente José Sarney, que ele assumiu, né? E depois vieram os outros, e daí começou tais situações em que sempre era, na verdade, uma briga, né? Podemos dizer a briga do poder. Com essas causas todas acontecidas, sempre quem está na frente que será o culpado. E com essa situação, nas buscas do que eu fiz, o presidente chamado na época, que estava na frente do poder, se não foge da memória, chamava de Jango. E ele estava tornando algumas medidas de que ele estava tomando, na verdade, algumas medidas de esquerda, promovendo uma reforma agrária, com aumento dos direitos dos trabalhadores. Só que isso estava sendo muito mal visto pela população. E por estar sendo mal visto pela população, foi
a partir daí que começou esse revira e volta. Pela população que achava que ele estava tentando transformar o Brasil em Cuba e fazer uma reforma comunista, ou sei lá o que, né? O que ele queria fazer. Lembrando que a gente ainda está na época da Guerra Fria. Ou seja, o comunismo ele é algo muito ruim aos olhos da maior parte do mundo. Então, a repreensão da ditadura deu-se por meio de vários mecanismos. O primeiro foi o ato da institucionais, né, que foi o suporte jurídico e também que possibilita aos militares perseguir e aprisionar todos os que eram considerados opositores do regime militar. E também falar sobre a censura do que aconteceu naquela época, que foi a desaprovação e a consequentemente remoção da circulação pública e de informação visando a proteção dos interesses de um Estado organizado, que foi justamente isso que a população ela reivindicou, porque queria um Estado, queria uma população, né, organizada, cada um com seus direitos e com as suas necessidades organizada também, que foi em prol disso que a população elas reivindicavam, protestavam e que tudo aconteceu foi em prol de suas necessidades, dos seus direitos que eles poderiam adquirir, né, no meio de sua família, o que eles poderiam ter para si mesmo. E também o indivíduo, a empresa, foi alvo da censura durante a ditadura militar, instaurada pelo golpe civil militar em 1964 e que assumiu múltiplas formas, ou seja, algumas formas, né, da lei da imprensa de 1964, a censura prévia em 1970, que foi o alto da censura. Como eu já falei anteriormente, nós podemos observar pelas imagens, né, como foi a tão terrível criminalidade na época em repreensão dessa busca das necessidades da população. Então, essa censura foi a desaprovação, a grande desaprovação e a consequente remoção, né, da circulação pública de informação,
visando a proteção dos interesses, né, de um Estado organizado ou de indivíduos. E a imprensa, ela foi alvo disso durante toda essa ditadura. E quando se fala sobre a música de Chico Buarque, ele se expressa dessa forma, né? Como aconteceu quando na letra da música fala: afasta de mim esse cálice, é justamente que eles queriam se afastar daqueles momentos tão terríveis, né? Que foi a censura, foi os crimes acontecidos, e havia vários protestos contra a censura, pois foi uma ditadura muito assassina, de que as pessoas queriam ajudar e proteger os outros, mas não conseguia nem a si mesmo, né? Queriam se defender a si mesmo e pensavam, podemos dizer que pensava também de ajudar um amigo, um parente para se sair, mas não conseguia. Procurava diversas formas, mas não tinha como. Era quem eles viam na frente, eles iam detonando e tudo isso. E essa grande busca, como eu já falei, era em busca das necessidades, né? Mas, mesmo com essas manifestações,